Fala, rapaziada da Arquibancada, cá estamos para mais um vídeo aqui no canal do Marcelo da Arquibancada. O clima já era pesado no Flamengo, agora ficou gravíssimo. O elenco rachado. Trago aqui para vocês informações sobre a briga do poder lá. Quem quer ser o chefão da gangue, Davi Luiz contra Gabigol, né? Depois do elenco já está brigado com a diretoria, que faz essas cagadas com técnicas constantes de treinador, né? A diretoria começa a sofrer pressão da torcida por reformulação no elenco, começa a mexer nas renovações dos jogadores, o que incomodou os jogadores mais velhos, né? Então essa é a primeira briga que tem lá. A segunda é com os jogadores também, como eu venho falando com vocês, que eles não estão gostando da metodologia de trabalho do Sampaoli, que primeiro começou a trazer o treino que era da tarde para amanhã. Eu já venho falando isso aqui para vocês, os jogadores não gostaram disso, de treinar pela manhã no Ninho. O relacionamento não é bom no vestiário com o Sampaoli, né? Isso já todo mundo já sabia, eu já sabia que ele não é bom de conversa, ele é um treinador que é muito difícil o relacionamento dele, né? E agora, né, foi exposto, né, essa briga, essa racha no elenco, né? O que diz muito, né? O que para mim me diz muito, né? Que era a peça, né, que faltava para a gente encaixar nesse quebra-cabeça, né? Por que o Flamengo está tão mal, os jogadores muito mal em campo, sem correr, sem vontade, né? Como eu venho falando para vocês aqui, que está faltando sangue nos olhos, raça, quando você não tem técnica, não tem tática, né? Não tem físico. O sangue nos olhos, a raça, a disposição, a vontade de vencer, o comprometimento com a torcida do Flamengo, o respeito, isso tudo se supera com sangue nos olhos. É o que faltava, essa pecinha no quebra-cabeça, para a gente saber o que estava faltando, jogadores indolentes em campo, respeitando a torcida. E tá aí. Era a peça que faltava, né? Receber essas informações, né? Que o elenco está rachado. Vou explicar aqui para vocês o porquê, né? Como essa briga começou, do Davi Luiz e do Gabigol, né? Vou dizer aqui para vocês que começou quando, no ano passado, final do ano passado, né? Na despedida, né, dos dois Diego Ribas e o Diego Alves, os dois goleiros, né? Que era dois medalhões do Flamengo, né? O Diego Ribas, que exercia, né, esse cargo mais forte no vestiário e no elenco do Flamengo, né? Lembrando a vocês que o Diego Ribas era o capitão número 1, como ele não estava jogando, o capitão era os Diegos não estavam jogando, o capitão número 1 era o Diego Ribas, depois o Diego Alves e Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro, como estava jogando mais, era o Everton Ribeiro Gabigol. Diego Ribas saiu, o Gabigol passou a ser o camisa 10 do Flamengo. E como o Everton Ribeiro não tem jogado, o Gabigol tem exercido essa função de capitão, que deixou o Davi Luiz chateado, magoado. Ele achou que era ele que ia exercer que ia deter a braçadeira de capitão, né? Onde o Davi Luiz, ele achou que a experiência dele muitos anos de Europa, essa braçadeira ia cair no braço dele, não caiu, né? Quando o Everton Ribeiro não é o capitão, agora é o Gabigol, né? E a briga, gente, é o seguinte, vou explicar aqui para vocês o que está acontecendo. O Gabigol, ele é o capitão do Flamengo, você vê, não sei se vocês veem nos vídeos que a Flá TV publica, tá sempre ele falando com os jogadores, e o Davi Luiz está sempre dando aquele discurso dele. O que aconteceu é o seguinte: o Davi Luiz, ele exerce uma função de liderança muito boa. Os jogadores mais jovens, os jogadores ainda que começando a atuar na equipe titular, como o Vitor Hugo, né? Sempre tiveram o Davi Luiz como ídolo desde criança, né? E o Gabigol, mais recente, por estar atuando no clube com ele, né? Então, os jogadores mais novos respeitam muito o Davi Luiz, entendeu? Prestam muita atenção no que ele diz nos treinamentos, antes das partidas, na concentração. Mas os jogadores com mais experientes os medalhões e os menos experientes, assim, com mais tempo de clube, como o Thiago Maia, como o Fabrício Bruno, como
Quem chegou agora mesmo? O Wesley que está chegando agora, o Varela que chegou, entendeu? O Ayrton Lucas, que tem pouco tempo de clube. Eles ouvem muito o Davi Luiz. Eles ouvem muito o Davi Luiz. Agora, o pessoal de 2019, aquela galera, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, entendeu? Rodrigo Caio, galera mais antiga, eles não aguentam mais, eles estão de saco cheio do discurso, dessa cobrança de todo jogo, todo treinamento. O Davi Luiz está cobrando os jogadores individualmente, coletivamente, entendeu? Está exercendo realmente a função de capitão que o Gabigol não exerce no dia a dia. A cobrança com o jogador, a cobrança por empenho, nos mais novos, entendeu? E isso, ó, bateu de frente quando o Gabigol, né, pavio curto, viu que ele estava sendo superado, assim, no resto do elenco, pelo Davi Luiz. Chegou num determinado jantar, na concentração, chegou pro Davi Luiz e falou para ele pegar leve no discurso, né, nessa cobrança dele sobre os jogadores mais novos e do pessoal que estava chegando agora no clube, que tinha chegado há pouco tempo no clube, né? Para ele pegar mais leve, que ninguém estava gostando desse discurso dele, desse sermão dele, dia a dia, né? Davi Luiz não gostou, cobrou o Gabigol, né? Ficou bem chateado, bem nervoso, falou que ele sempre vai fazer isso, que sempre fez, e que que ele estava fazendo isso também porque o Gabigol era só capitão de vestiário, que dava só aquele discursozinho para a Flá TV filmar. Pronto, aí, meu amigo, bateram de frente os dois. O Felipe Luiz, que tem mais tempo de clube também, mais experiente, né, nível de Davi Luiz. O Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, eles não querem se meter. Felipe Luiz já está acabando o contrato dele, não quer se meter. Mas Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson não querem se meter, mas são aliados do Gabigol. Então, gente, fica esse pessoal que chegou agora sem ter o que fazer, né? Com pouca identidade, como é que se fala? Com pouca voz, né? Com pouca voz para querer falar alguma coisa, né? Querer manter o elenco unido, né? Não fica um pouco do lá, ouvem o Davi Luiz, mas também não querem se meter e também ouvem o Gabigol. Os outros não querem se meter para não criar conflito. Vidal, Bruno Henrique, Felipe Luiz deixam para lá, não se metem, e fica esse clima horroroso dentro do Flamengo, gente. Clima horroroso, a diretoria é omissa, tinha que tomar providência sobre isso, mas não toma, é a diretoria banana, entendeu? Ou tinha que multar, ou tinha que punir os jogadores, ou tinha que chegar lá, dar esporro em todo mundo lá, que o Flamengo está acima disso tudo, né? O que é a minha opinião, tá? Eu vou deixar minha opinião logo aqui para vocês. Logo falar logo, né, que aqui é papo reto logo para os dois, pro Davi Luiz e pro Gabigol. Os dois têm que cederem, tá bom? Mas é muito ego, gente, é muito vaidadezinha. Mas, meu amigo Davi Luiz, Gabigol, vocês têm que ceder, meu amigo. Vocês têm que se unir. Depois depois do jogo, depois do treino, vai cada um para qualquer lado. Vocês se xingam, um xinga o outro pelo telefone, pela internet, lá no grupinho de vocês. Mas vocês têm que se unir em causa do Flamengo, meu amigo. Em causa da torcida do Flamengo, para a gente não ficar pagando esse vexame que a gente está pagando. O Flamengo é maior que vocês dois, entendeu? Vocês têm que se unir, parar com essa vergonha que está acontecendo, essa falta de comando de vocês dois aí, entendeu? Um querendo ser maior que o outro, essa vaidade de vocês, e o Flamengo nessa situação. A diretoria já que não faz nada, o Sampaoli chegou agora, não tem comando, não tem voz, não tem moral para chegar e falar com os dois, barrar um ou outro do time. Agora, eu tenho minha opinião. Isso aí pode ser resolvido rápido. Só pode ser resolvido rápido. Vou falar uma coisa aqui para você, papo reto para vocês, até para o Davi Luiz eu quero falar. O Davi Luiz, ele sabe que ele jogou muitos anos na Europa, ele sabe que o jogador que tem mais tempo de casa é capitão. Qualquer clube lá da Europa.
Tá bom? Vou dar um exemplo aqui para você do jogador de 2019, do Rafinha. O Rafinha tinha anos e anos e anos e anos lá no bairro de Munique. Tinha jogador que tinha mais nome que ele. Ele era o segundo capitão do time. Brasileiro. Segundo capitão do time. O capitão era o Felipe Lan, que era o lateral, capitão lá, né, experiente. Quando o Felipe Lan jogava, o capitão não era o Miller, não era o Schwarzenegger, errei aqui. Agora eu esqueci o nome dele, a pronúncia agora aqui é difícil, que eu estou querendo falar logo deles. Enfim, era o Rafinha que tinha mais tempo de casa. Tá entendendo? Então, o Davi Luiz devia ceder sim isso aí, não devia ter ficado chateado da abraçadeira ter ido pro Gabigol. Agora, na minha opinião, fica o garagem entre Davi Luiz e Gabigol, amigo. Pode ter certeza que a torcida está do lado do Gabigol, eu estou do lado do Gabigol. Até porque o Davi Luiz tinha que respeitar isso, porque o Gabigol tem mais tempo de casa. Tá entendendo? Agora, Davi Luiz não tem jogado, jogador veterano, tá? Tá se mostrando nitidamente um jogador já que você vê que ele só estava preocupado com a renovação dele de contrato, porque ele se machuca, e se machuca um jogo, sai machucado, não fica nem fora do outro jogo, ele já voltava para o outro jogo. Eu falei aqui para vocês, né, que ele tinha no contrato, né, outro erro da diretoria, né, se ele tivesse acho que 15 partidas esse ano e uma minutagem até ao meio do ano, que é a hora de renovar o contrato, ele já tinha o contrato dele renovado automaticamente. Por isso que ele não estava entrando em forma, porque ele se machucava, não se tratava direito, já queria jogar, preocupado com o contrato dele. Porque ele sabe que aqui no Brasil ele nunca vai ganhar esse dinheiro, nem no Palmeiras, em lugar nenhum. Ele vai ganhar esse dinheiro que está ganhando no Flamengo hoje. Entendeu? Já está estabilizado aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Não queria, claro que ele não queria uma transferência para algum outro clube que não seria de ponta para a Europa. Então, na minha opinião, o que eu faria? Não renovava com o Davi Luiz. Pronto, acabava logo com essa palhaçada. Entendeu? Não tem rendido bem, tem falhado constantemente. E esse é o papo reto que eu dou logo para a diretoria e para os dois, para o Davi Luiz e para o Gabigol. Entendeu? Esse é o pior problema que a gente podia passar. Essa racha no elenco, às vésperas temos agora em 8 dias, contando quinta-feira e a semana que vem, a gente tem o jogo com o decisivo com o Fluminense, depois pega o Vasco na segunda-feira pelo Brasileiro e depois o Racing na Libertadores, onde nós temos uma partida importantíssima, e agora baixa essa crise lá no Flamengo, onde, ao meu ver, na minha opinião, só os jogadores podem resolver isso. A diretoria é omissa, não faz nada, banana. Tá vendo lá o circo pega fogo, não faz porra nenhuma. O Sampaoli chegou agora e não tem comando, não tem voz, não tem moral para chegar e barrar, fazer alguma coisa. Entendendo? Porque ele bota o Davi Luiz também toda hora. Gabigol ele não vai barrar. Entendeu? Eu estava comentando com vocês, você vê, tá abatido isso aí, meu amigo. Racha no elenco, não há tática, não há treinador, não há preparo físico, não há nada que ande junto para melhorar o time de futebol, que no caso o Flamengo. Entendeu? Um racha no elenco, como é que o clube pode ir para frente? Por isso que a gente está vendo isso aí, ó. Essa vergonha, né? Um time sem vontade de ganhar, sem vontade de vencer, humilhando sua torcida. Enfim, esse é o pior problema que a gente poderia passar, tá? Teria solução se tivesse uma diretoria forte. Isso não acontece no Palmeiras, isso não acontece em lugar nenhum. Que se acontecer, eles resolvem logo o problema. Chama para conversar, entendeu? Dá uma punição para cada um se a sua situação for grave, mas a diretoria, repetindo, a diretoria omissa e um treinador que não tem moral, meu amigo, o barco vai afundar e vai afundar feio. Agora, quem pode acabar com isso, com essa palhaçada, com essa disputa de ego, entendeu? Essa vaidade de jogador, são os próprios jogadores. Gabigol tem que ceder de um lado, Davi Luiz tem que ceder do lado, em prol do Flamengo. O Flamengo não pode ficar assim, entendeu? Tenho mais notícias aqui sobre reforços do Flamengo, né? Empacaram os reforços, o Atlético Mineiro está fazendo um jogo duro com o Alão, já sabia disso.
O Flamengo não quer dar mais de 10 milhões, nem 10 milhões. O Flamengo parece que ofereceu 6 milhões. O Atlético está irredutível. O Flamengo ofereceu até mais um jogador, ainda não tive a informação de qual seria. O Atlético nem quis saber, entendendo? Diretoria parada no mercado, né? Ficou parada de novo. O De La Cruz a mesma coisa, tá? O River Plate está irredutível lá no preço. Parece que quer 20 milhões de euros. O Flamengo não ofereceu esse dinheiro ainda, só 16 ou 17, tá bom? Já fosse tão parado, que é tanto problema no Flamengo que essa diretoria tem que resolver. Se fosse a diretoria competente, responsável, entendeu? Diretoria profissional, só tem amador lá, entendeu? Isso seria resolvido, mas não se resolve nada, continua essa zorra lá, o time é uma bagunça em campo, nada é feito. O Flamengo tá um barco sem rumo, entendeu? Ruma desclassificação na quinta-feira, ruma mais uma eliminação da Libertadores precoce, entendeu? Aonde vamos parar? Daqui a pouco nem no Brasileiro mais estamos disputando, já estamos a 8 pontos, eu acho, que do Botafogo. Perdi até as contas, que a minha preocupação é a Copa do Brasil, salvar a Copa do Brasil e a Libertadores, que é a final aqui no Maracanã, entendeu? E é isso. Sobre a partida com o Fluminense, rapaziada, tem agora sim uma boa notícia. O Arrascaeta treinou, não sentiu nenhum incômodo, treinou, fez a parte física dele, tática, tudo bem, não sentiu nada, parece que vai pro jogo. Agora, na minha opinião, o que eu faria se eu fosse treinador do Flamengo, eu não botava ele no começo do jogo, não. Até porque tá voltando de contusão, entendeu? Ele já tinha voltado de uma outra contusão, estava com sequência de jogos, estava terminando morto, se arrastando em todos os jogos, e nada me faz acreditar que ele, depois desse período parado agora, vai jogar bem os 90 minutos, ou vai terminar os 90 minutos bem, jogar o segundo tempo bem, sem sentir, sem cansar. Eu não acredito. Esses 3 dias aí que voltou a treinar hoje, tem treino quarta, quinta, São Paulo vai fazer aquele treininho lá que eles não gostam quinta-feira, no dia do jogo. Eu não acredito que em 3 dias ele vai aguentar jogar os 90 minutos. Então desculpa, eu não botaria ele para jogar de primeiro, de prima, não. Guardaria ele para o segundo tempo, para o Fluminense mais cansado, e para ele ter pelo menos 45 minutos bem mesmo, que a gente vai precisar dele, a gente precisa de armador, tá? Que eu falei para vocês, né, vou falar aqui de novo para vocês, que eu tenho contestado muito, eu não gosto desse posicionamento. No começo estava dando certo, a imprensa elogiando que o Gerson cresceu junto com o Ayrton Lucas ali, mas eu acho muito pouco o Gerson ficar preso só a auxiliar do Ayrton Lucas, apoiar, deixar confortável o apoio apoiar a ida do Ayrton Lucas ao ataque, né? Ficar ali, para mim é muito pouco o Gerson, né? Ficar só preso à marcação e ficar de garçom ali do Ayrton Lucas. Eu acho que o Gerson tinha que jogar mais à frente, mais à frente se aproximar mais dos atacantes, principalmente agora, né, que a gente não teve nem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, né? Por isso que eu expliquei para vocês no vídeo o porquê do Flamengo nesse arame liso. Ele não deixava, ele tinha que botar o Gerson lá junto com o Matheus França, que ele estava usando lá de armador, perto, né, para quebrar essa barreira, a primeira barreira das 4 linhas dos marcadores de meio de campo, para ele entrar nesse meio aqui, né, para ficar de frente com a zaga. Né, o São Paulo não está fazendo isso, eu acho muito pouco. Eu acho que ele tinha que usar o Gerson, né, mais à frente, com o armador mais à frente, para criar mais chances de gol para a gente, porque a gente estava sem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Eu achava que ele devia fazer isso amanhã, tá? Eu acho que a melhor formação do Flamengo seria Pulgar, Thiago Maia, Pulgar pela direita, Thiago Maia, né? O Gerson e o Arrascaeta de armador, Gabigol
e o Pedro, né? O mesmo em má fase, eu acho que a gente não pode descartar ainda o Pedro dessa partida importante, né, gente? Vou dar mais uns dados aqui, um dado importante para vocês. O Flamengo é o time da temporada, entre os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, que mais criou chances de gol, que mais teve assistências e chances criadas para gol, mas também o que mais desperdiçou. Isso é um ponto importante no trabalho do São Paulo. É um time que cria bastante, cria situação de gol, mas é o que a gente tem visto. Os jogadores estão perdendo muitos gols, né? Gabigol na sua pior fase, Pedro estava em boa fase, entrou na sua pior fase também. Cebolinha, algumas assistentes, mas no mano a mano muito mal. Matheus França, muito mal, né? Everton Ribeiro também não estava bem, né? Agora machucado, e está aí. Cria, mas não estão tendo competência de matar as partidas, né? O Flamengo com muita dificuldade nisso. Então, um ponto positivo que está acontecendo, o Flamengo tem criado muito, mas o ponto negativo é o que a gente tem visto na partida, todo mundo perdendo igual a doidada, até Gabigol faz estar tão negro que o cara está perdendo até pênalti, né? No último jogo contra o Cruzeiro, aquela finalização dele, ele bizonha, né? Ele finalizou, tinha tudo para fazer o gol, finalizou caindo, a bola foi caindo ali, né? Davi Luiz deve ter rido pra caramba, né? Então é isso aí. Rapaziada, chapa quentíssima lá, o Marinho, né, discutiu com a comissão do Sampaoli, nem viajou não, nem se concentrou, né? Já foi. Pelo menos é um ponto positivo, né? Pelo menos a diretoria fez alguma coisa, né? Porque a diretoria não fazia nada, né? O Marinho teve resolveu não viajar, né? Não viajar porque não compor o elenco dos relacionados para o jogo contra o Cruzeiro, né? O ônibus foi pro jogo, o Marinho não apareceu. Ele está em negociação com o São Paulo, mas o problema é que já foi afastado, né? Eu acho que se ele não acertasse lá sua transferência para o São Paulo, que eu acho difícil, né? Porque ele não quer reduzir o salário que ele recebe no Flamengo para nenhum outro clube, né? Acho difícil ele reduzir o salário. Eu acho difícil também o São Paulo dar o salário que ele recebe aqui no Flamengo, que chega a 850 mil reais, né? Absurdo, né? Na minha opinião, não tinha nem que ter vindo, né? E já está indo tarde, né? E essa diretoria incompetente, né, que não faça mais uma cagada, né? Quer deixar ele afastado e ainda ficar pagando o salário dele, já que ele teve um gesto de indisciplina, que não pague o salário dele, dá uma multa para ele e não paga o salário dele. Tá bom, rapaziada? Eu volto aí com mais notícias e informações do Flamengo para você, a vésperas de um jogo importantíssimo, né? Uma classificação que nós temos contra o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil, chapa quentíssima na Gávea, no Ninho, elenco rachado, né? Não sabemos o que vai acontecer, e a qualquer momento eu volto com informações e mais notícias do Flamengo aí para vocês. Uma boa noite, rapaziada, até mais.